eu desejo força, muita força, fé, oração. Não só a vida de Paulo Gustavo, o ator, comediante Paulo Gustavo, mas todos aqueles que se encontram nessa situação terrível por causa dessa doença desgraçada. O ator Paulo Gustavo se encontra desde março internado, entubado, respirando por pulmões artificiais. A situação não é nada bela. Apesar de ele ter apresentado algumas melhoras, mas mesmo assim a situação não é nada confortante. Eu presenciei pessoas perderem parentes próximos por causa dessa terrível doença. E isso é muito triste. E quando você olha na internet, nas notícias, que um pastor deseja a morte do seu semelhante, eu vejo que no mundo não há mais esperança. A gente acaba ficando desacreditado numa possível virada na situação, nesse caos que há no mundo. Há problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos e a maior crise sanitária da história que atingiu o mundo todo. Você consegue ter noção disso, da maior crise sanitária? Só no Brasil teve 373 mil mortes por essa doença. Só no Brasil. Aí veio um pastor e diz o seguinte: esse é o ator Paulo Gustavo que alguns estão pedindo oração e reza. E você vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve junto para si. O que passa na cabeça de uma pessoa que se diz pastor quando ele fala essas palavras? O que passa pela cabeça? Está aqui dizendo alguns portais de notícias que ele vai ser processado por isso. O pastor, ele fala isso, ele diz que ora, né, contra a vida do ator pela sua opção sexual, que isso se enquadra até em crime. E eu gostaria de salientar também que quando acontecesse do contrário, fosse crime também, cristofobia. Por que não pode ter a lei da cristofobia também? Quantas notícias já vimos de pessoas se rebelarem contra a fé cristã? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Eu só quero que vivamos em paz. Olha, a verdade em Cristo é essa. É essa a verdade em Cristo. Então, o que está na Bíblia. Você quer viver desse jeito? Ah, não quer? Ok. Viva a sua vida. Mas não atrapalhe aqueles que querem fazer o Evangelho. Da mesma forma que, olha, eu vou pregar o Evangelho para você. Você quer ouvir o que Cristo tem para você? Olha, eu não quero saber do seu Cristo. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Ótimo. Viva do jeito que você quer. Se você tem consciência do que você está fazendo, você está exercendo o seu livre-arbítrio. Agora eu, que me coloco na posição de cristão, servo de Deus, a pronto serviço de evangelizar o próximo, desejar a morte porque ele não quer aceitar o meu Cristo, isso está parecendo com aquela outra religião que te chamam de infiel se você negar os ensinamentos dele, né? Não é isso? Te chamam de infiel. E qual é a sentença de um infiel? É pena de morte. Entendeu? Essas notícias você não vê aqui aos montes no Brasil. Você tem que pesquisar, tem que procurar. Cristãos perseguidos pelo Estado Islâmico. Cristãos perseguidos na África. Cristãos que são mortos a facão dentro de igreja na África, fuzilados. Tem igreja na África lá que o pastor tá fazendo culto ali com um fuzil do lado ali. Se caso alguém invadir, ele está pronto. É assim que são os cultos na África. E aqui, esse bando de crente reclama de perseguição porque, né, a irmãzinha ali fazendo fofoca, estou sendo perseguida. Vocês não sabem o que é perseguição. Vocês não sabem. Eu não sei o que é perseguição. No dia que o Estado começar a impor leis proibindo o culto evangélico, o culto cristão, aí vai começar uma perseguição. Aí sim você pode falar que está sendo perseguido, mas até lá. Mas isso não nos dá o direito de dizer uma coisa dessa, uma asneira dessa de alguém. Por que você não pega e fala assim, olha, eu sei que
você tem a sua opção sexual, mas eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua... Não é que eu vou orar. Eu vou pedir a Deus. Eu vou interceder ao Senhor Jesus para que Deus possa te abençoar e te tirar dessa situação. Eu não tenho um poder para nada. Pedro e João falaram isso para um aleijado. Olha, não tem um prato, não tem um prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eles não tinham nada, não tinham poder, não tinham riqueza, não tinham nada. Eram discípulos de Jesus. E pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, aquele aleijado foi curado. Se você tiver fé, assim como muitas das vezes Jesus disse, a tua fé te curou. Muitas vezes Jesus disse isso. Então, se você tem um parente, um amigo, um conhecido que esteja nessa situação, ou qualquer situação, no mundo das drogas, prostituição, na mentira, qualquer situação, fale de Jesus. Ore por essa pessoa. Fala em nome de Jesus. Essa enfermidade vai ser curada. Em nome de Jesus você vai sair dessa situação. Porque só Jesus para nos livrar dessa situação. Então eu peço ao Senhor, não só o Paulo Gustavo, mas que todos aqueles que estejam internados, estejam numa situação terrível, que o Senhor possa mudar esse quadro. Não desejar o mal. Não desejar o mal. Não é isso que um cristão faz. E o cara ainda diz que fez isso para defender a honra de Deus. E quando que Deus precisou de alguém que defendesse a sua honra? Então Deus não é tão potente assim? Para alguém, para um ser humano mortal, querer defender a honra de Deus? Que isso? Que Deus é esse? Que precisa de defesa? Que Deus é esse? É cômico, cara, é cômico. O que estão fazendo com o Evangelho? O que estão fazendo? Deturpando. Estão prostituindo o Evangelho. É isso que eles estão fazendo. Dando um Evangelho mentiroso para outras pessoas. Aí depois escreve uma carta pedindo perdão para o Paulo Gustavo pelo que ele disse. Pedindo perdão. É ou não é o ícone do cinismo que vivemos? Se você é um cristão, você tem que ser um cristão honrado. Em momento algum, Jesus diz para orar, para a gente fazer o mal para alguém. Em momento algum, Jesus disse isso. Se tem na Bíblia, eu ainda não li. Mas o que diz lá a oração do Pai Nosso? Orar pelos devedores e aqueles a qual a gente deve. É isso que a oração do Pai Nosso fala? Quem somos nós para querer desejar o mal de outra pessoa? Se você deseja o mal para uma pessoa que você odeia, você é pior do que essa pessoa. Você é pior. Então, meus amigos, força a todos que estão nessa situação e que o Senhor possa abençoar a todos.